Tudo bom, pessoal? Boa tarde. Vamos agora fazer uma análise, um vídeo com uma análise sobre o código ASME 9, né? No caso aqui eu tenho 2010, mas didaticamente não tem problema nenhum. E a sua relação com a norma, o código ASME B313, que é o Pipe Process, né? Há pouco tempo eu fiz uma análise de uma especificação de tubulações, né? Segundo o ASME B313, Piping Process, que é a especificação de materiais de tubulações, corrigindo, tanto para o refino como para a parte offshore, e a gente deu uma olhada como é elaborada uma especificação de materiais para tubulação de processo, seja, né, para a planta de processo, seja na parte do refino ou na parte offshore, em FPSOs, por exemplo, plataformas fixas, semi-submersíveis, né? E a gente viu um passo a passo, né, de como elaborar e analisar uma pipe spec. Ajuda muito porque, mesmo que você não vá elaborar no projeto, quando você for analisar, fica mais fácil. Ou se você tiver que fazer uma construção, montagem, manutenção e até inspeção, fica mais fácil você correr atrás, né, pegar o material de projeto, a documentação de projeto, olhar a pipe spec da época para ver como foi o critério de projeto, e aí você não tem jeito, vai ter que olhar com a norma atual, né? Se qualificou a ASB 313, por exemplo, um projeto de 2007, você vai ter que pegar agora, em 2024, e olhar todos os itens para ver se não houve uma alteração significativa, né? E até porque, às vezes, é de 2007, você não vai conseguir implementar mais, né? Mas vamos, então, iniciar aqui a nossa apresentação. Bem, a gente vai fazer primeiro, né, dar uma olhada geral, qual é o processo de qualificação de procedimento de soldagem e soldadores pela norma ASME 9, né, para a gente entender. E veja bem, em breve eu vou soltar um vídeo aí para fazer essa mesma análise, só com a norma ASME 8. A gente vai ver estudos de caso aqui nessa agora da B313. Eu fiz separado as normas, porque senão fica muito longo o vídeo, fica cansativo. Mas eu vou pegar essa mesma metodologia que, como a gente está vendo aqui, ó, a qualificação do procedimento de soldadores é pelo ASME 9. Você vai usar a norma de projeto, por exemplo, se você tiver com tubulação de processo, para ver os requisitos da norma, para ver, por exemplo, se tem algum tratamento térmico relevante que a norma pede, né? Outros requisitos adicionais, mas o que a gente vai começar a ver agora, primeiro você vai qualificar o soldador e o procedimento de soldagem pelo ASME 9. Só que, mais uma vez, se você tiver que também qualificar pelo projeto, né, pelo B313, tubulação, você vai ter que usar as duas normas juntas, o ASME 9 e o B313. A gente vai analisar isso. Então, como a gente viu, a qualificação do procedimento de soldagem. Para a qualificação de um procedimento de soldagem, ele é feita a comprovação através de ensaios que a junta soldada apresenta propriedades mecânicas que atendam aos requisitos da norma de projeto. Quer dizer, você tinha um material básico, né, um P-number, e aí um material de base, desculpe, um P-number, e você tem todas aquelas propriedades, né, mecânicas e outras propriedades desejáveis que o material é ofertado, no caso aqui, na forma de apresentação de tubos, né, que a gente está falando do ASME B313, e depois daquela junta soldada, o que se deseja é que a junta soldada, bem como a ZTA, né, zona de ligação, ela apresente as mesmas propriedades mecânicas, mesmas propriedades, de uma forma geral, do material de base do P-number que você qualificou, né? Senão, não faz sentido você ter uma junta soldada com as propriedades totalmente diferentes e, geralmente, é claro que são deterioradas na soldagem, né? Nunca melhora. Você tem que correr atrás para ficar pelo menos igual ao metal de base que você
que você obteve, a não ser que você tenha obtido material de base sem qualificação, abaixo dos requisitos, e aí você também não vai ter... assim, o projeto já está condenado, né? Mas talvez a soldagem ela só piore pelo aporte térmico essa condição desse material, né? Mas também, como está aqui na norma, o ASME 9 ele trata de qualificação de procedimento de soldagem de soldadores. A qualificação de soldadores tem por objetivo fornecer ao empregador o conhecimento sobre a habilidade em que este, né, soldador, tem de reproduzir juntas soldadas com a qualidade prevista nos procedimentos qualificados. Então, você está entendendo agora qual é a filosofia e por que se faz uma qualificação de procedimento de soldagem e uma qualificação de soldadores. A gente vai avançar e depois vocês vão ver que a gente vai ter as definições do RPQS, EPS, RPQS, né? A documentação de soldadores. Nós vamos ver isso tudo aí para poder entender a análise da norma. Senão você vai no ASME 9 e no ASME B313 para fazer uma... Além de outras informações, tipo um glossário, como variáveis essenciais, né? Porque o que acontece? Se a gente não souber esses termos e definições, a gente não consegue fazer uma análise das normas e um estudo de caso. E até no caso do inspetor de solda nível 2, ele não consegue nem fazer um EPS, qualificar um EPS, elaborar nada. Nem qualificar, né, o soldador. Então, o ASME 9, né, a parte QW é de welding, né? É a parte QW, né, de welding, não de brasagem, é a solda de topo, é o que nos interessa, né? É o que nós vamos nos ater para analisar. O que é mais importante aqui? O que ele diz? Ó, essa norma, o QW100, a gente vai ver aqui quais são os grupos, que é bem interessante. Quando chegar no slide 5 eu vou falar para vocês, mas aqui ele diz que a qualificação, né, ela tem que estar para você, de acordo aqui com o ASME Boiler and Pressure Vessel, né, que é o ASME 8, e o ASME B31, né, no caso o B33 está aqui. O que ele está dizendo aqui nesse parágrafo? Nas informações gerais, no artigo 1, que é soldagem, requisitos de soldagem geral. Está dizendo que o código ASME qualifica o procedimento de soldagem e soldadores em conformidade, por exemplo, como a gente falou, como o código ASME 8 e ASME B31.3. Só que não são essas normas só não. Sendo verdadeira também esta afirmação para os códigos ASME 1, que é de caldeiras, ASME B31.1, tubulações de caldeiras, ASME B31.4, que é oleodutos, e ASME B31.8, gasodutos. Da mesma forma, para as normas API, né, que já não são do pacote que a gente chama da família ASME, mas a norma API 620, que são tanques de armazenamento de baixa pressão, e a API 650, tanques de armazenamento em geral. Então, todas essas normas, além do ASME 8 e do ASME B31.3, elas são qualificadas, o procedimento e o soldador, pelo ASME 9, em conjunto com essas normas de projeto, né? A gente, só não esquecendo aqui, são normas de projeto. Essa norma é a norma de qualificação de procedimentos de soldagem e soldadores, em conjunto com a norma de projeto que você vai usar, né? Você usa as duas normas. Bem, a qualificação de procedimentos de soldagem e soldadores, ASME 9, versus a norma de projeto, como a gente acabou de falar. Nesse caso que a gente vai fazer desse primeiro vídeo, veja bem, eu estou usando o ASME B31.3 2008. Aí pode falar, mas está desatualizado. Não, se você entender a metodologia, você vai pegar agora a última revisão do ASME B31.3, vai pegar esse vídeo, se você tiver a norma, é claro, porque, veja bem, essas normas, né, da família ASME, como da API e outras, a STM, geralmente as empresas, seja ela em escritório de projetos, uma projetista de óleo e gás, né, ou uma operadora de óleo e gás, tem um contrato com empresas que têm assim, a licença para você ter acesso a essas normas. E realmente é caro para um profissional liberal de engenharia, a menos que ele seja, né, um consultor, tenha
ele faça consultoria, ou ele tem uma empresa de engenharia, né, um PJ, ou constituir uma pessoa jurídica, que ele terá esse tipo de acesso, mas uma pessoa física fica um pouco caro, ainda mais se você não vai utilizar isso. Se você está prestando consultoria toda hora, tudo bem. Agora, se você não está, você fica um pouco caro. Então, você olhando lá no item 328.2, Weld Qualifications, do ASB 313, 2008, você vê lá que o ASME 9, ele é mandatório, deverá, o shall, modal verbs, né? Tem que estar de acordo com a qualificação, o procedimento, né? Para esse projeto com o ASME 9. E aí a gente tem até a ilustração aí do acessório de tubulação. Da mesma forma, como a gente falou, e mais uma vez, nesse vídeo a gente não vai ter estudo de caso do ASME 8. Eu estou acabando um outro vídeo, que é só ASME 9 e ASME 8. Mas o ASME 8, desculpe, que eu vou utilizar também desse novo vídeo, é 2010, porque tanto 2010 e 2008 e o ASME 9, vocês vão ver também que é 2010, são obsoletos, mas didaticamente são perfeitos para você passar e assim, ensinar a metodologia. Porque depois que você aprendeu como é que você faz uma qualificação... Aqui, por exemplo, seria um estudo básico, esse estudo de caso, para a qualificação de inspetor de solda nível 2. Mas depois que você entende a metodologia com a norma na mão, você consegue pegar e botar uma do lado da outra e ver, mudou um QW. O QW 202 agora não está mais assim. Na revisão lá do ASME 9, 2010 era 1, agora nessa última revisão está diferente. Você vai olhar caso a caso, mas assim, você vai saber manipular a prova. No antigo SEC, né, o Serviço de Qualificação da Petrobras, essas normas vinham em papel, em brochura impressa. Não era em meio eletrônico, em PDF, para você fazer a busca. Você recebia lá as normas que você fosse precisar, impressas. E aí você treinava essa habilidade, né? Até eu tive a oportunidade de treinar alguns profissionais, treinava com a norma impressa e fazia vários estudos de caso com todas as possibilidades, espessura, qualificar soldador, teve tratamento térmico, teve requisitos de impacto, soldador mudou de processo de soldagem no RPQS, como é que eu vou fazer? Eu posso aceitar aquele EPS, já que eu tive uma solda no campo que está um pouco diferente das variáveis. Então, tinha tudo esse treinamento para o cara ter uma habilidade. Só que, mais uma vez, a habilidade ela é adquirida com o treinamento. Aqui, a gente está aprendendo a metodologia. Então, fica muito mais fácil depois você com as normas na mão, porque, veja bem, da mesma forma do outro vídeo que eu falei da especificação técnica de materiais de tubulação, também, se você solicitar no chat, eu vou te mandar esse material em PDF, né? Esse material em PowerPoint, desculpe, da aula, e as normas ASME 9 e ASME 8. E aí você vai ter o estudo de caso, a metodologia antes, que a gente vai ver, que nós vamos ver primeiro, os estudos de caso, né? E as duas normas, o ASME 313 2008 e o ASME 9 2010. E aí você treina bastante e a gente tem outros estudos de caso depois para passar também. Mas vamos lá. Então, agora no UW, né? Lá do que é um item, né? Um parágrafo do ASME 8, ele também informa que a qualificação, né, de procedimento para essa norma de projeto ASME 8 é usando o ASME 9, né? E para soldadores, né, e operadores de soldagem também no W29, quer dizer, no item seguinte a esse, ele diz também tem que estar de acordo com o ASME 9. Então, como eu falei, para qualificar essas duas normas de projeto, seja a ASB 313, né, seja o ASME 8 e as outras normas que a gente falou, a API 650, 620, ASME B31.1, né? B31.4, 31.8, todas elas usam o ASME 9 para qualificar, né, o procedimento e o soldador.
dentro dessas normas de projeto, né? Então, vamos dar uma olhada no código ASME, né? E nas suas divisões. Então, eles são divididos, como a gente falou no começo, em duas partes, em soldagem, que é o QW, né? O parágrafo QW, e brasagem, que é o parágrafo QB. Lembrando que tem os conceitos, uma soldagem que você de qualidade para esse nível é uma solda em que você tenha a coalescência, né, dos metais, do metal de base com metal de adição, e tendo propriedades na junta soldada de alta qualidade, né, da mesma forma, pelo menos igual ao do metal base, né? E aí, se você está falando de brasagem, é uma solda em que o metal de adição, né, ele entra só na participação da poça de fusão, né? E uma solda autógena é aquela em que não tem metal de adição, só que o metal de base se funde, né? Só que não entra nessa abordagem. A gente vai ver que a gente vai trabalhar aqui com o QW direto, com a soldagem, não com brasagem, que é a nossa análise para os equipamentos que a gente vai analisar, né? Então, esse slide aqui, 5, é um slide que nós vamos sempre voltar no nosso estudo de caso, porque ele te dá a orientação no QW, na soldagem, como eu falei, que a gente vai abordar só soldagem, não brasagem, ele te mostra, e é muito mais fácil, se você tiver esse acesso a toda hora esse slide, você vai entender e já vai direto na norma onde você quer falar. Por exemplo, a parte de soldagem do QW é dividida em 5 artigos. E aí o artigo 1 é requisitos gerais de soldagem, que é o QW 100. O artigo 2, qualificação de procedimentos de soldagem, QW 200. Artigo 3, qualificação de soldadores, QW 300. Artigo 4, dados de soldagem, QW 400. E artigo 5, especificações de procedimentos de soldagem padronizados, QW 500, que algumas empresas não usam. Por exemplo, a Petrobras não usa esses procedimentos pré-qualificados, digamos, padronizados. Ela qualifica os procedimentos. Dependendo da empresa, ela tem esses procedimentos lá no artigo 5, que ela pode lançar mão. Mas veja bem, se vocês prestarem atenção, se eu souber aqui qual é o artigo, dependendo do assunto, aparecer um problema, o que você vai fazer? Requisitos gerais. Não, eu estou falando de qualificação de procedimento. Tu vai no parágrafo QW 200 para baixo. Você não vai ficar que nem um maluco, né? Então, como é que você faz uma análise de qualquer documento desses, né? Até para fazer uma qualificação. Você tem que estar com o índice muito bem na sua mão. Você entender o índice. E se você for fazer uma prova que você não tem acesso a essa informação, é uma coisa interessante você gravar isso aqui. Treinar bastante e gravar isso aqui. Porque quando você gravar essa informação, você já vai direto no índice. Ou nem vai no índice, já vai lá só vai no índice para ver qual é a página, né? Do papel que está impressa lá a norma. Vai lá, está falando de qualificação de soldadores, QW 300. Você não vai ficar que nem um maluco olhando, perdendo tempo, não. Até porque essas provas têm tempo, né? E depois, quando você estiver trabalhando, atuando, não é mais prova, você já está qualificado, essa habilidade com a norma que você é qualificado, que, por exemplo, nível 2, ele é qualificado por norma, por ASME B313, pelo ASME 9, pelo ASME 8, pela AWS D1.1. Então, com o tempo, se o inspetor nível 2, por exemplo, manipular muito bem essas normas, que ele é uma obrigação dele para que ele tenha tenha uma habilidade e uma facilidade, né, e até qualidade no serviço que ele está prestando. Isso aqui, como eu falo, essa informação aqui, ele pode ter sempre com ele, mas se ele for fazer a prova, dá uma decorada nisso, porque facilita muito, só essas informações desse slide, porque o resto ele vai estar na norma, e o resto é treinamento. Então, para o colega que já é inspetor e para os colegas que estão querendo fazer a certificação, né? E é interessante porque a gente aqui, nesse vídeo, ele tem o intuito de dar uma desvendada, que muita gente acha que é uma coisa do outro mundo. Claro que não é trivial, mas se você treinar, e treinar
treinar usando a norma com estudo de caso, dar uma olhada nessa teoria que a gente está dando, facilita muito para qualquer profissional. Então, vamos lá. O artigo 1, que a gente falou, requisitos gerais de soldagem, que é o QW100, ele vai te apresentar os tipos de testes, critérios de teste, objetivo de teste e orientações de posições. O artigo 2, qualificação de procedimento de soldagem, QW200. O que ele vai te apresentar? Especificações de procedimento, EPS, conteúdo, testes exigidos, relaciona as variáveis de cada processo de soldagem. Tá. E o artigo 3, qualificação de soldadores, QW300. O que ele vai apresentar? Relaciona as variáveis de cada processo de soldagem com testes exigidos. Artigo 4, dados de soldagem, QW400. Descrição das variáveis, tabelas, desenhos e terminologia. O artigo 5, especificações de procedimentos de soldagem padronizados, como a gente falou, QW500, né? Somente para empresas que aceitam em utilizar os procedimentos de soldagem padronizados. Muitas empresas qualificam todos os EPS, não aceitam utilizar os padronizados. Bom, qualificação de procedimentos de soldagem, soldadores ASME 9, metodologia de utilização. Ou seja, a gente deu uma olhada nesses slides anteriores na estrutura do documento, do ASME 9, e sua relação com as normas de projeto, mas veja bem, qual é a metodologia de utilização que eu vou ter do ASME 9 para poder ter um bom desempenho e entender a estrutura da norma? Eu vou ter que saber o item 1, posições e testes de soldagem. 2, ensaios mecânicos e macrográficos. 3, testes para qualificação, registro de qualificação de procedimento de soldagem e registro de qualificação de soldador. E o 4, terminologia. Essa metodologia ela é fundamental para você entender a norma e poder ter um bom desempenho na consulta da norma, né? Vamos lá. Primeira, posição de soldagem. Então, o que ele te mostra? No campo, pelo QW 461.3, né? Solda de topo em chapas, né? As posições, né? De soldagem. Você, no campo, vai falar que a solda é plana, se ela tiver essa aparência, né? Com esse chanfre e a chapa nessa posição. Se tiver assim, geralmente ela é chamada de horizontal. Já nessa condição é vertical e nessa condição sobre cabeça. Só que, na hora do teste, ele não aparece esse nome lá. Tem até lá na tabela lá. Mas é o quê? 1G, 2G, 3G e 4G. Isso aí, se o cara está falando de solda de chapa, o soldador ele vai estar qualificado em alguma dessas posições. Ou todas, para você ver aqui o grau de complexidade, a sobrecabeça, ele qualifica numa condição, maior exigência do que, por exemplo, a plana. Então, o soldador ele tem que ter muito mais habilidade para fazer uma junta de qualidade sobre cabeça do que uma solda plana, né? E isso também vale para o tubo, né? O tubo, ele a 1G é plana, a 2G é vertical, a 5G é a posição de soldagem, é a mesma comparado com o G, mas, no entanto, é uma posição que o tubo não pode ser movido, girando ou girado, né? Ele não pode ser... O tubo é apenas fixado em uma posição horizontal específica. Quer dizer, o tubo está fixo e o soldador ele vai ter que percorrer. Por exemplo, você prendeu o tubo lá numa morsa, né? Na bancada de solda, ele ponteou, e aí o soldador abriu a morsa, botou o tubo para fora, na parte, né, da junta, prendeu na morsa, ele vai ter que ter a habilidade de soldar, dando a volta aqui no chanfre, né? Sem o tubo se mexer. Aqui na plana, você pode manipular e dar a rotação. Então, essa é a diferença da 5G para 1G. Isso é interessante porque muita gente fala, mas é igual. Não, essa aqui, a peça pode ser girada manualmente, pode se colocar num dispositivo. Aqui não. O 5G, o tubo fica na mesma posição. O soldador que vai ter que ter munheca, que a gente chama, vai ter que ir com a mão, ir girando, e ele mesmo também girando o corpo, porque ele vai pegar uma hora sobre a cabeça.
Então, você vê que o grau de complexidade, quando ele estiver aqui na parte da geratriz inferior do tubo, ele está com uma solda de topo sobre cabeça. E é muito mais difícil do que essa aqui que gira e você fica parado, né? E a solda 6G é a posição no teste de solda, por exemplo, TIG, né? Que fixa onde o tubo está inclinado em um ângulo de 45 graus. O soldador precisa girar o eletrodo ao redor do tubo para realizar a soldagem. Ou seja, o 6G ele já não está nem num tubo horizontal fixo, ele está aqui num tubo a 45 graus, o soldador vai ter que também girar em torno, né, rotacionar esse eixo, né? Então, a gente está vendo aqui a questão de posição, que é interessante até para a gente, quando for olhar as normas, né? Posições de soldagem. Agora, na solda de filete, né? A WSD 1.1, por exemplo, você faz soldas em ângulo, a 1F é plana, a 2F horizontal, 3F vertical e 4F sobre cabeça. Aqui, ó. Você vê que o eixo da solda, né? Só que o soldador vai ter que estar, por exemplo, soldando uma viga aqui, T. Né? Nesse caso, ela está, né, em pé, ele ponteou e vai... Né? Então, está vendo que o grau de dificuldade, né, ele vai aumentando. Né? Esse, por exemplo, a WSD 1.1, como eu falei para vocês. Então, posições de soldagem. A posição de soldagem tem influência na energia de soldagem. Vê como é que é importante. A pessoa fala, só aumenta o grau de dificuldade para o soldador. Não. A energia de soldagem, porque, por exemplo, um tipo de transferência metálica é diferente na sobrecabeça para uma plana. Você vai ter processos de transferência envolvidos como curto-circuito, né? Uma de spray. Então, você vai ver que vai ser diferente. Para você poder não ter o problema da gravidade aqui, quando você está soldando, e a zona fundida, né, o cordão de solda vai pingando, caindo tudo. Não. Então, tem transferência, né? Então, a energia de soldagem muda. O grau de dificuldade de execução da solda, é claro, é óbvio que muda, que vai ficando mais complexo daqui para cá. E, portanto, afeta diretamente a qualificação do procedimento de soldadores e operadores de soldagem, né? Então, o soldador que consegue fazer num processo mais difícil, em que ele vai ter que ter técnicas de energia de soldagem, e até técnica de soldagem, né? Pelo grau de dificuldade, ele está numa condição que ele qualifica, né, acima das outras, né? Porque ele fez na posição mais difícil, né? Seja para chapa, em solda de topo, né? Aqui, ó, como a gente viu. Chapa em solda de topo, tubo, uma junta tubular, solda de topo, ou uma solda em ângulo, né? Solda de filete. Posição de soldagem ainda, ó. Posições de soldagem. Em função disso que a gente falou, da energia de soldagem, essa dificuldade e da própria dificuldade do soldador, as normas definem as posições fundamentais e a faixa de domínio de cada posição, o que faz com que a posição em que a peça de teste deverá ser soldada possa ser estabelecida. Sempre que a posição de soldagem for considerada uma variável essencial, a gente vai ver os conceitos de variável essencial e não essencial, especial também, a qualificação será limitada à posição em que a peça foi soldada, quer dizer, não tem como mexer, né? Você vai ter que mudar o EPS se mexer. Ou, de acordo com a norma aplicável, de 2 ou mais posições. Variáveis essenciais, segundo o Código ASME 9, são variáveis que afetam significativamente as propriedades mecânicas da junta soldada. Essas variáveis não devem ser alteradas e, quando possuírem faixa de qualificação, estas não devem ser ultrapassadas. Exemplo, faixa de espessura qualificada, grupamento de materiais, né? P-number, né? S-number, a gente vai ver isso tudo. Para alterar essas variáveis, é necessária uma nova qualificação de RQP, quer dizer, Registro de Qualificação de Procedimento, que é o documento inicial que a gente vai ver. Então, assim, se mudar a variável essencial, você vai ter que fazer nova qualificação. É isso que ele está dizendo. Não pode ser aceito, né, com essas mudanças de variável essencial, você fazer a solda com o mesmo EPS qualificado, né? Posição de soldagem. Diante de um caso específico, verifica-se que quais são as posições de soldagem previstas no procedimento, se a posição de soldagem é variável, essencial para os procedimentos de soldagem, na norma de qualificação, e, em caso positivo, quais os limites das posições, né?
Então, é isso que eu falei para vocês. Não pode fazer um EPS, um RQPS, né? E a gente vai explicar aqui quais são essas definições e como é que se relacionam esses termos, esses documentos, e você achar que pode fazer tudo. Ah, não, porque é o mesmo P-number, ou o mesmo material. Não, mas se mudar as variáveis essenciais, como a gente acabou de ver, e ali os exemplos ali, de que seriam, você não pode utilizar a mesma documentação de soldagem. Bom, aí ele mostra aqui, ó, a chapa, né? Em chanfro, né? A chapa em filete, um tubo em chanfro e um tubo numa soldagem angular, né? A soldagem também de filete. Então, aqui mostra uma tradução, né? Que é a mesma coisa, a qualificação do desempenho, né? Performance Qualifications, posições e o diâmetro, as limitações da posição e do diâmetro, que é o QW303, né? Ele aparece na verdade do 4619 e outras limitações de cupo conforme o QW303. Então, a norma, como a gente acabou de falar aqui, ó, as posições, ó, elas aparecem assim na hora de qualificar. É claro que aqui tem flat, horizontal, vertical, né? Então, tem as all, né? Todas overhead. Então, quer dizer, ele aqui, ó, o odd overhead sobre a cabeça. Então, o que acontece? Ele também aparece aqui, mas de uma forma simplificada. Isso aqui que é a posição mesmo, né? É essa aqui, como a gente viu na hora, mais uma vez, nesse slide aqui, ó, na hora do campo, como você fala, e na hora da qualificação do teste, é essa nomenclatura aqui. Você tem que saber o que é um 2G já na tua cabeça, não pode... Ah, é 2G, e o cara, o que é 2G mesmo? Ah, não tem como qualificar, você tem que estar com isso no sangue, como o pessoal fala, né? Então, a parte 2 agora, ensaios mecânicos e macrográficos. A gente está vendo o ASME 9, a estrutura dele toda, né? Com essa estrutura, você consegue fazer qualquer análise. Senão, não dá para você avançar. Se você não tiver esse documento, conhecimento do documento, você não consegue avançar. Então, a grande diferença entre as qualificações de procedimento e a qualificação de soldadores, operadores e soldados está nos requisitos referentes aos tipos de ensaios que devem ser executados. Isso se deve porque, na qualificação de procedimentos, os ensaios visam, sobretudo, determinar as propriedades mecânicas da junta soldada, enquanto que, na qualificação de soldadores e operadores de soldagem, visa-se qualificar a existência ou não de defeitos na soldagem. Ok, então você viu, ó. Isso se deve porque, olha a informação chave entre a diferença entre as duas qualificações do procedimento e de soldador-operador, desculpa. Isso se deve porque, na qualificação de procedimento de soldagem, visam, sobretudo, determinar as propriedades mecânicas da junta soldada. Enquanto que, na qualificação de soldadores e operadores de soldagem, visa-se verificar a existência ou não de defeitos. Então, no procedimento foca na propriedade mecânica, e no soldador e qualificação, soldador e operador foca nos defeitos de soldagem, né? Em virtude da dificuldade, do grau de dificuldade da elaboração da junta, né? As normas definem também os métodos de execução dos ensaios. Em geral, eles devem ser executados de acordo com a norma STMA 370, Standard Test Methods and Definition for Mechanical Testing of Steel Products, ou conforme requerido pela norma de qualificação. A norma de projeto, ela pode te pedir um ensaio, está lá dentro, que não está no ASME 9, né? O A360, a STM A370, desculpa, ela é a padrãozão para você fazer ensaios mecânicos, né? Mechanical testing, né? Mas pode ser que tenha um requisito adicional que a norma de projeto vai pedir. E aí está lá na norma de projeto, não no ASME 9. Então, para o ASME 9, o que está lá? Que é default. Ensaio de dobramento guiado, dobramento transversal e longitudinal, ensaio de tração, ensaio de tenacidade ou entalhe, que é o nosso... E o mais usado, né, assim, disparadamente, o impacto Sharpie, né? Não é o ISOD, né? E a gente está falando aqui, veja bem, olha que o prof está te dando a dica. Não está falando, tenacidade é um entalhe, né?
você tem um ensaio com carregamento dinâmico, o Charpy, que já tem um entalhe, né? No corpo de prova, né? Não está falando de tenacidade da fratura, de mecânica da fratura, né? Aí é CTOD, COD, né? É outro tipo de abordagem. É quando a peça tem um defeito pré-definido, que é, digamos assim, qual é a grande diferença? Aqui, o V, o Charpy geralmente é em V, né? O rasgo dele, o mais comum, ou tem o keyhole, que é o buraco de fechadura, mas, assim, a triaxialidade de tensões na ponta daquele entalhe é muito menor de significância, né? Não tem quase significância, com assim, até a triaxialidade de tensões na ponta de um defeito verdadeiro. No CTOD e no COD, sim, aí a triaxialidade de tensões, ou seja, a ponta da trinca no CTOD, no entalhe, ela se comporta semelhante a uma ponta de trinca normal. A questão de arreste, né, de travamento de energia, de embotamento, propagação da trinca. Aqui no impacto, não. O ensaio de impacto, tenacidade não a fratura, ao entalhe, ele é muito bom para analisar lotes. Eu já falei isso no outro vídeo, para lotes de materiais. Você estipulou, por exemplo, qual é a energia de impacto em joules que eu quero mínima do meu lote de materiais. 20 joules. Todo mundo que der, todo material que apresentar uma energia abaixo dessa, no impacto, está fora, não quero. Um requisito, né? Além desses ensaios, tem também a macrografia e a fratura, que a gente vai ver aqui, que não é um impacto, é uma soldagem, né? Em ângulo em um lado da peça, em T, e ele é dobrado na posição oposta. A gente vai dar uma olhada aqui, que na norma apresenta todas essas informações. Então, ensaios mecânicos e macrográficos. 2A, né, que é o dobramento. Guided Band Test, né? É um dobramento guiado. Fornece uma indicação qualitativa da dificuldade do material, ou seja, ductilidade, do material, ou seja, do metal depositado da ZTA. O quão dúctil ficou esse material, essa junta soldada, quando eu submeti ao ensaio de dobramento, né? Dobramento transversal, quando a resistência mecânica é semelhante à do material. Então, ele ocorre de face, de raiz e lateral. Tem as figuras para a gente ver. Dobramento também, né? A gente viu o transversal. O longitudinal, quando a resistência mecânica é diferente da do material de base, né? Então, ela tem de face e de raiz. Já não tem, né, a lateral. Aqui mostra, né, um exemplo aqui, como é que é a de raiz, né? Você vê que a raiz da solda que está embaixo, né? Aqui a de face, porque ele está querendo solicitar o dobramento na raiz que está aqui embaixo, né? A parte superior da solda está aqui. Quando ele solicitar e dobrar com esse cutelo, com esses dois apoios, vai tender a fazer esse U aqui, na peça. Então, se você quer solicitar a raiz tem que estar embaixo, que ela vai ser dobrada. Se você quer ver a condição de ductilidade da face, é o contrário. Você vira o corpo de prova, o cutelo vai fazer a pressão na raiz e aí ele vai dobrar a face, lá embaixo, né? Ela vai ser alongada. E lateral é a outra posição de soldagem, né? Você vai ter que preparar o corpo de prova da outra forma. Aqui ele mostra um esquemático dobrando, né? Uma visão esquemática do dobramento, que aqui não é nem guiado, né? E aqui como ficam os corpos de prova depois do ensaio de dobramento, né? Dobramento guiado fornece uma indicação qualitativa da utilidade do metal depositado da ZTA. Então, aqui, o ASME 9, o QW 402, 462.2 é lateral, dobramento lateral. O QW 4623A, né, é o dobramento da face e de raiz. Ele está te mostrando como é o corpo de prova, tá vendo? Dimensões. Dobramento da face e da raiz transversal. E o QW 4623B
como é o corpo de prova e as dimensões para dobramento de face de raiz longitudinal. Quer dizer, a norma apresenta tudo para o aparato de teste, como vai ficar o dimensional do corpo de prova para não ter nenhum tipo de problema, né? Tem o ensaio de tração agora, é o B. A gente lá no item 2, né, dos ensaios mecânicos, vimos o dobramento guiado, o que a norma espera, qual é o critério que ela coloca lá do dimensionamento do corpo de prova, né? E agora vamos fazer outro ensaio mecânico de tração. Ele tem por objetivo de analisar a resistência à tração da junta soldada para sabermos se, após os efeitos da alta temperatura no momento de soldagem, o metal continua atendendo aos requisitos técnicos ou se houve alterações metalúrgicas que afetaram a dutilidade, tenacidade e as propriedades mecânicas em geral. Na qualificação do procedimento de soldagem, não há controle do limite de escoamento, nem do alongamento percentual. Quer dizer, ele quer ver aqui, se o metal continua atendendo os requisitos técnicos ou se houve alterações metalúrgicas que afetaram a dutilidade, tenacidade e as propriedades mecânicas. Né? Lembra lá do ensaio de tração, no gráfico, que quanto maior a área, né, debaixo da curva, maior é a dutilidade do material, maior a tenacidade também. Se a curva é menor, o material é mais resiliente, né? São conceitos de propriedades mecânicas. Mas, assim, ele não quer saber, na qualificação do procedimento, ele não faz o controle do limite de escoamento. Tipo assim, eu fiz o ensaio, o meu material tinha dado um limite de escoamento, metal base, e limite de resistência, tal, e redução de área, tal. Não, ele não faz nesse ensaio aqui, quanto é que deu agora o meu limite de escoamento? Não, ele quer ver se a dutilidade continua e a redução de área, né, continua alta. Né, 30%, 25%, continua o material, quer dizer, ele continua tenaz e dútil. Né? Então, aqui tem um exemplo de uma máquina de solda antiga, né, analógica, uma máquina de extração, desculpe, os corpos de prova, né, põe a posição que foi, 18 horas, parará, para ele poder saber qual é a posição que foi cortada, né, juntas soldadas, juntas soldadas de qualificação de procedimento utilizados para avaliação da resistência mecânica da soldada e metal de solda. E aqui, lá no QW 462.1A do ASME 9, ele mostra aqui um ensaio de tração para chapa, né? Como é que é o corpo de prova, como é que são as dimensões, né? Posicionamento, né? E agora a gente vai falar da parte C, então, do ensaio mecânico, que é a tenacidade ao impacto, ensaio de Charpy, né? A tenacidade ao entalhe, né? Um teste de impacto. Os materiais ferríticos submetidos a baixa temperatura podem apresentar um comportamento denominado fratura frágil, né? Na verdade, ele tem, como a gente falou, em função da ocorrência e o atingimento da temperatura de transição dútil e frágil, né? Ele está dútil e tenaz, mas com o abaixamento de temperatura, os materiais têm esse comportamento, eles já começam a ter uma característica frágil. Para esses materiais, aliando-se às baixas temperaturas, uma condição de alta eletricidade de tensões, por exemplo, grandes espessuras, microestrutura frágil, por exemplo, uma martensita não revenida, e um carregamento dinâmico, por exemplo, impacto, choque mecânico, até vibração, esta falha poderá ocorrer ou ocorre pelo mecanismo de clivagem, quer dizer, ele pode ter uma fratura frágil por clivagem, se você tiver todos esses ingredientes juntos. Não significa que o material só baixou a temperatura que ele vai falhar. Às vezes não. Às vezes a espessura é pequena, não teve nenhum tipo de carregamento dinâmico, ele só congelou e aí daqui a pouco ele esquentou e voltou. O que é interessante? A propriedade volta toda para a mesma, não muda nada. Fala assim, ele congelou, quando ele descongelar, a limite de resistência mudou, limite de escoamento, dureza, não. Agora, se você aquecer, dependendo de uma temperatura na faixa de 500 graus, 560 graus, aí 550 graus, você já pode ter escamação, você pode ter aumento de tamanho de grão, pode ter uma opção de problema no aço. Na alta temperatura, inclusive a tensão admissível, a gente vai ver, ela diminui,
Quanto maior a temperatura diminui, e é irreversível. Depois que esfriou, já era. Se ele chegou nesse nível de aumentar tamanho de grão, ele não volta a ter o mesmo tamanho de grão quando esfria. Aqui na baixa temperatura, se não acontecer nenhuma falha, menos mal, ele volta a ter as mesmas propriedades originais. Devido a esse comportamento, para baixas temperaturas de projeto, deve ser utilizado materiais de alta tenacidade, e a qualificação do procedimento de soldagem prevê o teste de impacto, né, tenacidade ou entalhe, como, por exemplo, o ensaio Charpy, que é o mais comum, como a gente falou. Né? Aqui tem um esquemático da máquina, né, de teste do ensaio Charpy, né? E um ensaio que mostra ali como é que é o carregamento aqui, né? No Charpy no lado oposto, né? O cutelo bate no lado oposto, o martelo, né? Do entalhe, né? Ele tem apoiado horizontal. No Isode ele é vertical, mas a gente não está abordando ele agora. E o mais usado é o Charpy V-Note, né? É o entalhe em V. E tem o keyhole, que é o buraco de fechadura, mas não é tão usado como o entalhe em V. O entalhe em V é mais assim tranquilo até de ser usinado numa plana, né? E numa fresa. Então ele é muito utilizado, porque é mais fácil a sua usinagem, tudo, ele é empregado majoritariamente, né? E a parte D, né, do item 2, macrografia, consiste no exame do aspecto de superfície de uma peça ou corpo de prova após lixamento e ataque com um reagente químico. O exame é realizado a olho nu ou com auxílio de uma lupa. Permite a detecção de descontinuidades tais como falta de fusão, falta de penetração, inclusão de escória e porosidade. Obviamente que o inspetor que está analisando isso aqui, esteja fazendo um teste ou no dia a dia, acompanhando uma qualificação de procedimento, ele tem que ter o conhecimento desse tipo de descontinuidade, né? Planares, né? Tipo de descontinuidade, que veja bem, qual a diferença da descontinuidade por defeito? A norma que vai qualificar. Geralmente a trinca, ela é defeito, é uma descontinuidade, é defeito em todas as normas. Por quê? Alta triaxialidade de tensão, é uma descontinuidade planar, né? Então, não é como uma porosidade, né? Que aí você tem uma triaxialidade de tensão muito menor. Então, o profissional ele tem que ter conhecimento e assim o olho treinado e conhecer as técnicas, conhecimento teórico para poder fazer essa análise, né, macrográfica, obviamente, né? E aqui mostra no ASME 9, no QW 4624, né, o procedimento para essa análise de macroteste specimen, o corpo de prova para fazer a macrografia, né? Então, ele dá as informações de mencionamento. A norma é completa, né? A norma é bem completa para que não tenha dificuldade, né? Então, mais uma vez, aqui o profissional ou o aluno, dependendo da condição dele, ele tem que ter um bom conhecimento de descontinuidades, né? Para poder analisar. E o 2E, que é a parte E né, dos ensaios mecânicos, o ensaio de fratura. O ensaio é realizado por dobramento, quer dizer, a gente olha a fratura, aqui no caso do ASME 9, as pessoas podem pensar, o que? Um ensaio de CTOD? Não, você não está falando de mecânica da fratura. É uma fratura que é um ensaio realizado por dobramento de uma parte de corpo de prova sobre outra parte, de modo a tracionar a raiz da solda. A gente vai ver aqui que tem até um desenho esquemático da norma ASME 9. Após o dobramento, a raiz da solda é examinada visualmente quanto à compacidade, isto é, quanto à penetração da raiz, quanto à presença de outras descontinuidades, né? Se teve um trincamento, né? Ou outra descontinuidade, né? Então, ele está mostrando aqui, a direção do dobramento, essa seta aqui mostra. Então, ele vai pegar, tendo feito uma solda de filete, ele vai pegar e dobrar nessa direção e vai examinar a parte oposta aqui, que ele falou. Vai olhar a raiz como? Você vai olhar desse lado. Você vai dobrar essa chapa sobre a outra, né? Aqui mostra macroteste specimen, né? O corpo de prova, com uma solda de filete só de um lado. E como mostrando aqui, a direção de dobramento é daqui para cá, né? E vai empurrar
essa peça, parte vertical da peça, sobre a horizontal, para você examinar a raiz que ficou, vai ficar exposta desse lado aqui, né? E terceiro, teste de qualificação. A gente falou dos ensaios mecânicos no 2. Quais são esses? É o que a gente falou, que vai ter umas definições. Quais seriam esses testes de qualificação? Primeiro, o registro de qualificação de procedimento de soldagem e o registro de qualificação de soldador, né? O RPQS, registro de qualificação do procedimento de soldagem. A qualificação do procedimento de soldagem é feita observando-se todos os parâmetros e condições estabelecidas na EPS. A gente vai ver o que é EPS e está vendo o que é RPQS, né? Que é o registro de qualificação de procedimento de soldagem. Seguida de ensaios e exames da chapa ou do tubo de teste. Ok. Os parâmetros principais da operação de soldagem e os resultados dos seus ensaios e exames são registrados em um formulário denominado Registro de Qualificação e Procedimento de Soldagem. Então, isso aqui que é a função do RPQS. Note-se que diversas EPS, quer dizer, a especificação do procedimento de soldagem, que não é a mesma coisa que a RPQS, a gente vai ver, diversas EPS podem ser preparadas com base em um único RPQS, em função das variáveis essenciais. Com o único RPQS dessa aqui, né, que é o quê? Que ela obtém, o que ela contém, o RQPS? Os parâmetros principais da operação de soldagem e os resultados dos ensaios e exames que são registrados nesse formulário. Então, com diversas EPS, eu posso preparar ou elaborar com um único RQPS. E pode ser necessário vários RQPS para dar suporte a um EPS. Exemplo, uma peça de teste soldada em mais de uma posição de teste que ela foi qualificada, né? Então, você vai ter que ter vários RQPS, desculpe. Mas veja bem, aqui a gente está falando de conceitos, né? Agora você está vendo a diferença, né, desses formulários. O EPS é da empresa. Aqui, ó, é o que a gente ia explicar agora com mais detalhe. Logo, o EPS é o documento que... Essa aqui são as palavras-chave que você... Se gravar isso, você nunca vai esquecer. O EPS, documento que determina os limites para o conjunto de variáveis e condições de um procedimento de soldagem que devem ser seguidos na sua execução. Ou seja, o EPS determina os limites. Ok. RQPS, documento que aprova a qualificação. Outra palavra-chave que você não esquece mais. Dos procedimentos de soldagem, registrando os dados da execução, da solda, da peça de teste, além dos resultados dos ensaios requeridos. Ou seja, o RQPS aprova a qualificação e o EPS determina os limites. Então, fica mais fácil entender a função desses documentos de soldagem. Então, teste para qualificação do RPQS. Solda de chanfro. Vou ter ensaios mecânicos de tração, dobramento, impacto, TTAT, quando requisito, tratamento térmico de alívio de tensão, né? Quando requerido pela norma de projeto, o impacto também, quando requerido pela norma de projeto. Então, se nesse caso aqui nosso, o AGB 313 não requerido uma qualificação, nem o impacto, nem o tratamento térmico de alívio de tensões, o ASME 9, para a qualificação do RPQS, ele não vai exigir. E outras, por exemplo, se você tem um documento, uma ET, uma especificação técnica de contrato, por exemplo, quando o cara trabalha para a Petrobras, e aí ela que tem uma ET específica que ela chama alguma informação adicional dos testes, que ela quer um teste especial, por exemplo, nesse caso eu quero um teste de corrosão, né? Eu quero um ensaio de corrosão em função do que eu vou utilizar. E aí, se está documentado, passa a ser um documento contratual, a CET, um anexo contratual, e aí a empresa contratada que está fazendo a qualificação, ela tem que atender a CET também, né? E se for solda em ângulo, é macrografia, né? Vai ter que atender a macrografia. Teste de qualificação. Então, registro de qualificação de procedimento de soldagem e registro de qualificação de soldador, que eu repito aqui para a gente ficar ciente que o ASME 9 tem essa função, né? Então, no RQS, que é o outro, não é nem RPQS, nem EPS, é RQS, é a qualificação dos soldadores e operadores de soldagem é feita observando-se todos os parâmetros e condições estabelecidas na EPS qualificada,
seguindo os ensaios e exames da peça de teste. O procedimento de soldagem empregado, todas as variáveis essenciais com os valores efetivamente utilizados na qualificação e os resultados dos ensaios, exames e testes são registrados em um formulário denominado Registro de Qualificação de Soldadores e Operadores de Soldagem. Então, o que acontece? O RQS é o Registro da Qualificação de Soldadores e Operadores de Soldagem. Que existe o quê? O procedimento de soldagem empregado, todas as variáveis essenciais com os valores efetivamente utilizados na qualificação e os resultados dos ensaios, exames e testes são registrados no RQPS, no RQS, ou, né, no RQS, desculpa, existe qualificação de soldador ou de operador, né? Não tem o O aqui, mas é para operador também. Então, depois dessa definição, se a gente voltar aqui, a gente vai lembrar isso aqui, ó. O EPS determina os limites, o RPQS aprova a qualificação e o RQS, que é outro documento, né? Ele tem essa função que a gente acabou de ler, né? Então, ele registra a qualificação de soldadores e operadores de soldagem. E quais são os ensaios, os testes para qualificação do RQS? Solda de chanfre vai usar dobramento ou radiografia, do QW 304, dobramento ou ultrassom do QW 304. Esses asterísticos aqui é porque a partir do ASME 9 2010 é que foi aceito. Até então era só dobramento. E aí, a partir do ASME 9 2010, foi aceito a radiografia e o ultrassom, né? E soldas em ângulo, macrografia e fratura, como a gente viu, né? Bem, agora a gente vai para o item 4, terminologia. Depois já vai entrar no estudo de caso. Por quê? O que a gente está vendo? Se a gente não souber a terminologia, a gente não consulta a norma, porque é como se fosse um apelido, um nickname, né? Ou um código. Se eu não sei o que é P-number, como é que eu vou... Se está lá um requisito, de acordo com o mesmo P-number, você pode utilizar, não é variável essencial. Mas aí, eu não sei o que é P-number, então fica difícil. Vamos olhar esses conceitos, essa terminologia, que é fundamental para nós entendermos, né? Então, vamos lá. O primeiro, P-number, metais de base. P-number, ele fala do metal de base, ou seja, os grupos que eu tenho, por exemplo, aço, carbono e manganês, P-number 1. Tem um grupão. E aí ele vai botar lá, vai listar todos os P-number 1. Né? Que aí, se você soldar P-number 1 com P-number 1, é um grau de dificuldade. Né? Então, o que ele está dizendo? Ó? Metais de base, mas são grupos. Na hora que você vê o S-number, você vai ver a diferença. Grupos, P-number, metais de base, são grupos de metais de base que apresentam comportamento metalúrgico e composição química semelhante, não é igual, como eu falei. Carbono, manganês, por exemplo, o tubo, API5L grau B e A106 grau B. São semelhantes, não são o mesmo material, mas estão dentro do mesmo P-number. É o mesmo grupo. Na hora que ele qualifica, se ele qualificou para o P-number 1, por exemplo, ele pode soldar esses dois materiais que eu falei. Se for uma chapa do vaso de pressão A516 grau... A516 grau 70, que é a chapa muito utilizada para vaso de pressão. E aí, com A105, ele qualificou, né, para fazer um weldolete, né? Então, ele pode... P-number 1, ele vai poder soldar, né? Então, e é utilizado para diminuir o número de procedimentos qualificados e orientar a possibilidade de troca de metais de base. Então, o que ele falou? Inteligentemente, se está todo mundo no mesmo P-number, diminui o número de procedimentos. Ele qualificou por P-number, ele pode soldar, por exemplo, carbono e manganês, todos que estão no mesmo P-number, que a norma lista. Tanto a norma, o ASME 9, como a norma de projeto, ela lista. Ela lista qual é esse P-number, quais são os grupos. Para você não ter dúvida, ela bota lá P-number 1, P-number 2, 2B, tá lá. S-number, já é outra informação. É um metal de base também, mas é o quê? Ela não é o grupo. São materiais que são aceitos. Isso aqui eu chamo que é o CPF, aquele material, como eu falei. API5L grau B, é ele. Mas é o P-number. Sim, ele está no P-number 1, como eu falei, com A106 grau B. Está no mesmo P-number. Só que o CPF, é esse aqui. Esse material tem que estar listado, tanto na
nos códigos de projeto. Vamos dizer, são aqueles materiais que são aceitos para o uso pelo código ASB 313 e o ASB 8, como a gente falou, por exemplo, que são normas de projeto. Ele tem que estar listado lá. Se o ASB 313 no P-Number 1, ou qualquer tipo de P-Number, né? Se ele está lá, lista, como eu falei, carbono, manganês, você tem que olhar se o teu material está lá. Se o teu material não está listado lá e te apresentaram um novo material que não está ali, você não pode qualificar para o ASB 313. O material não está lá no grupo do P-Number, né? Esses materiais são agrupados em S-Numbers similares aos P-Numbers. Os procedimentos qualificados por um P-Number qualificam para todos os materiais do mesmo P-Number e S-Number, né? Porque você vê a diferença do S, a gente vai ver aqui, se você for na norma STM, que não é do ASME, a norma de materiais, ela vai dar lá o A, né? Como eu falei para vocês, o A106. Você vai ver no ASME 8, né? E no AB 31.3 tem um S na frente, que é do S-Number, mas é o mesmo material. Ele pega a mesma especificação da STM, só que a codificação tem um S, né? E ele bota aqui, ó, os procedimentos qualificados para um S-Number não qualificam para o P-Number correspondente, só qualificam para o S-Number. Por quê? O S-Number, como eu brinquei aqui, ele é o CPF. É só aquele material, é aquele grupo S-Number. Mas não é para o P-Number todo. Ah, carbono, manganês, todos. Não. É só para o S-Number que ele qualificou, exclusivo. Para qualificações de soldadores, P-Number qualifica S-Number e vice-versa, né? Aqui está falando de procedimento. Então, a gente tem que saber que a nossa norma, mais uma vez, qualificação de procedimento de soldados e soldadores, e uma coisa é o que o procedimento de soldagem exige, para qualificar o procedimento de soldagem, que é exigido, desculpe, e para qualificar o soldador, o que é exigido. Tem uma certa diferença. Então, tem os detalhes aqui, que esse embasamento teórico que a gente faz, que nós estamos fazendo antes de fazer o estudo de caso e dar uma olhada para a norma, ele faz toda a diferença. Que aí você vai ver, além da terminologia e o significado, você vai ver como é que é a regra do jogo. Isso aqui é uma regra de jogo. Se você não entender a regra do jogo, você vai ficar perdido. A primeira dificuldade, você não tem esse fundamento teórico. É isso que eu estou falando. A gente está fazendo um estudo da norma. Então, sem esse fundamento teórico do ASME 9, como ela funciona, como é que é a regra do jogo, eu fico perdido. Mudou alguma coisa, está diferente, eu vou ter dificuldade, né? Então, vamos avançar. Terminologia. A number. A gente vê o P-Number, S-Number. E o que é a number? É o metal depositado. Metal que foi depositado na solda. Análise metal, né? Do metal depositado. São grupos de metais de adição na condição de já depositado, que apresentam um comportamento metalúrgico e composição química semelhante. Tem o mesmo objetivo do P-Number, porém dirigido ao metal depositado. Para você não qualificar vários procedimentos, você qualifica pelo A-Number, né? O F-Number é o metal do consumível. É diferente do metal que está depositado lá na chapa ou no tubo, do consumível, a vareta ou eletrodo, né? Então, o F-Number é o metal consumível, né? Por exemplo, o eletrodo. Filler metal é o grupamento de metais consumíveis semelhantes quanto à habilidade requerida ao soldador. Olha, né? Então, é o grupamento que quanto à habilidade que ele vai requerer para o soldador para uma solda de qualidade com aquele consumível, para a sua deposição e quanto à sua composição química, né? Porque, como ele falou, para soldar tem que ter qualidade. Não adianta depois aquela junta tem propriedades mecânicas totalmente diferentes, composição química, uma ZTA com tamanho de grão enorme, o material é outro. Aí você vai botar na solicitação que a norma de projeto está esperando e o material vai falhar, ou pode performar muito mal, ter uma vida útil muito baixa, né? Bem mais baixa do que o projeto admitiu naquela premissa de projeto. Minha unidade vai ser para 20 anos, esse equipamento aqui, ou esse sistema de tubulação, projeto para 20 anos. Só que não vai durar 20 anos, né? Ou ele pode falhar rapidamente, quando colocar em serviço, né? Então,
O F-Number tem o objetivo de diminuir a quantidade de testes para qualificação de soldadores e procedimentos, da mesma forma. Variável essencial, está aí, ó, que a gente falou que ia falar disso tudo, para você saber a regra do jogo e saber quem é quem, né, no jogo. Variável essencial é aquela cuja troca irá afetar as propriedades. Então, se tem essas palavras-chave que eu coloco que ajuda para você dar uma decoradazinha, e tanto você ler, você vai entender. Variável essencial, a troca vai afetar as propriedades mecânicas da junta soldada, e a sua troca requer é uma requalificação do procedimento soldado. Você vai ter que requalificar. Não vai poder, se você teve alteração da variável essencial, você não vai usar o mesmo EPS. Né? Assim, em resumo, é isso. Exemplo, uma mudança de espessura do metal de base, um tipo de chanfro, a amperagem, a voltagem, classificação do consumível, classificação do metal de base, posição de soldagem. Isso tudo aqui, geralmente, são variáveis essenciais. São variáveis essenciais que você vai ver na norma. E se alterar uma delas, você não vai poder... Mas como é que altera? Você tem o EPS qualificado para essas informações todas. O cara chegou lá, por exemplo, olha, eu vou soldar um tubo, um A106 grau B, um API5L grau B. Eu posso usar um 333 grau 6 aqui? Ou seja, assim, desculpe, no campo eu vou ter que soldar um 333 grau 6. Apareceu lá um. Pô, vem cá, eu posso usar esse EPS? E aí você vai ter que olhar um para o outro, né? Mas a classificação do metal de base, se não tiver no mesmo P-Number, eu já te digo que você não vai conseguir. E aí você vai usar, não, um A300, vamos assim para uma situação mais coisa. Eu posso botar um 316, um aço inox, um IZ 316, eu posso usar com a mesma EPS, assim, coisa bem esdrúxula. Não, mas você qualificou para carbono manganês? Mas eu estou aqui com uma necessidade no campo, você está com a EPS carbono manganês, como eu falei, com essas informações. A gente vai ver aqui. E aí, não, precisou fazer uma solda de IZ 316, aço inox 316, austenítico. Pô, dá para pegar esse EPS aqui com essa... o diâmetro é igual, cara, a espessura é igual do tubo. Ó, classificação de metal de base. Variável essencial. Não pode usar o mesmo EPS. Sem analisar, hein? Olha que eu nem abri a norma. Mas é pelo conceito de variável essencial. Variável não essencial. Tem então uma opção. É aquela cuja troca não irá afetar, quer dizer, ela é o oposto da variável essencial. As propriedades mecânicas da junta soldada. Pode ser trocada sem requerer a requalificação do procedimento de soldagem. Com exemplo, a mudança de geometria da junta no processo eletrodo revestido, SMAW, né? Submerge Metal Arc Weld, né? Então, o que acontece? A mudança de geometria da junta no processo eletrodo revestido não é uma variável essencial e não precisa qualificar um outro procedimento. Variável essencial suplementar é aquela que se torna uma variável essencial quando a norma de projeto requer teste de impacto. Por exemplo, a troca de posição de soldagem no processo TIG, GTAW, né? Gas Tungsten Arc Weld. Então, você está tendo uns exemplos, para não ficar só no conceito, tem um exemplo, claro, tem outros exemplos que a gente tem que debruçar na norma, mas a gente está vendo o que é a terminologia, os conceitos e alguns exemplos dessas situações, para você, mais uma vez, saber a regra do jogo, do ASME 9. Né? E agora vamos para os estudos de caso. Né? Como eu falei, esse vídeo é só AGB 31.3, a gente vai fazer um do ASME 9, do ASME 8, desculpe, junto com o ASME 9, com o estudo de caso. Vamos ver o nosso estudo de caso. É claro que, veja bem, esse vídeo agora está com 1 hora e 8 minutos. Se eu ficasse fazendo todos os estudos de caso, não tem condição. Então, é claro que eu tenho mais estudo de caso. E aí, o que eu falo? No chat, se você falar, poxa, professor, estou precisando treinar mais, aí eu tenho esse material em PDF com vários estudos de caso, com o passo a passo, com as soluções, para te ajudar. E aí eu te mando, sem problema nenhum, junto com a norma, com as normas, com a ASME 9, com a ASB 31.3, né? E esse PowerPoint e os outros estudos de caso. Mas a gente vai, para você treinar mais, porque você já vai estar entendendo qual é a filosofia para você fazer
essa análise do ASME9. Né? Então, vamos ver o primeiro. O primeiro estudo de caso, sempre sabendo o quê? Qual é a norma de projeto? É a ASB 31.3. Então, aqui não vai ter vasopressão, só tubulação, né? Piping process. Vamos lá. No teste de qualificação do soldador, S1, que é o nome dele, podia ser João Carlos, né? João da Silva. Para o processo, isso aqui é o sinete do soldador que a gente chama, porque não vai o nome dele, todo soldador tem um sinete. Por quê? Na hora que ele faz a solda, ele tem um tipozinho que ele marca lá, né? S01, aí tem um nome associado e um CPF associado. Então, para o processo de soldagem TIG, GTAW, foi utilizada a corrente contínua polaridade direta, CC-. Né? E a gente sabe que, se você inverter a polaridade no processo TIG, você vai ter mais penetração ou não. Polaridade inversa direta, vai ter mais aquecimento da peça, mais aquecimento do combustível, maior penetração, menor penetração, vai mudando a técnica de soldagem. O que ele quer saber? Pergunta-se se esse mesmo soldador pode soldar no campo utilizando uma corrente alternada, ao invés de corrente contínua polaridade direta. Você vê, sempre vai fazer a mesma coisa, é o campo com o EPS. A primeira situação é o EPS. O que ele foi qualificado? O S01, o soldador S01. Processo de soldagem TIG, GTAW, utilizando corrente contínua polaridade direta. Isso aí no EPS. Né? E na qualificação do soldador, no registro de qualificação dele, é isso aí. E aí, ele quer perguntar se no campo, sempre vai ser essa pergunta, no campo, olha, eu estou aqui no campo, teve um problema, eu estou com uma obra, lá é corrente alternada, eu posso usar esse tigueiro, que a gente chama, né? Soldador TIG é o tigueiro. Posso usar esse tigueiro na obra? A gente vai ver aqui. Né? Vamos lá, solução. Lembrando, mais uma vez, a gente vai sempre ir fazer menção ao nosso slide 5. Por quê? Como eu falei lá quando apresentei, isso aqui, para a questão de analisar o documento, ajuda muito. Né? O que é? O que ele está falando? Teste de qualificação do soldador. Processo de qualificação do soldador. Não é do procedimento de soldagem, não é do EPS, é do soldador. Então, aqui, ó, o que eu vou usar? Primeira coisa, você tem que saber isso. O que o cara está perguntando? Qual é o seu problema, se não for uma pergunta? Você vai fazer, né, a qualificação do soldador, você está no campo com o documento e apareceu uma necessidade de você utilizar esse tigueiro aí em outra obra. Ou seja, numa obra que ele não foi qualificado e com uma condição, por exemplo, de a parte elétrica, que a gente chama, usando corrente alternada, uma das variáveis lá, né? Que a questão de corrente elétrica, né, é a variável, a gente vai ver no documento. Então, lembrando que, antes de ir lá, como eu falei lá, ou você decora o slide 5, ou se você está trabalhando, você não está sendo testado, você já está trabalhando e tem algumas dúvidas e está querendo, você guarda aquele slide 5 sempre para você olhar. Se ele falou em qualificação de soldador, a área de estudo do ASME9 é o quê? É o artigo 3, que é a qualificação de soldadores, QW 300, do slide 5. Né? Ou seja, 300, é de 300 para baixo. Você não vai procurar ele no 400, no 500, no 200, no 100, porque você está perdendo tempo. E aí, se você botou essa condição, você vai no QW 200, mostra que você não conhece a norma. Você está perdendo tempo, você está assim, que nem um cara batendo cabeça. Eu não sei nem o que é, eu estou procurando aqui na... Não, você já sabe, soldador QW300. Aí olha no índice, que você já vai no QW300 e vê na situação que ele está falando de polaridade. Então vamos ver. Usou o nosso ASME9 2010, como eu falei, que é uma forma didática. Então você olhou lá, artigo 3, ó, QW300. Está aqui, ó. Performance de qualificação de soldador, de soldagem. Né? Aqui, ó. Variáveis, QW350 é o que ele está perguntando. As variáveis de soldagem para soldador, aqui na norma, na página 57. Opa, QW350 são as variáveis para soldagem, né? Por soldadores, welders, que são soldadores, né? Ou soldier, se for literatura. Na Inglaterra usa muito soldier, e na americana, welders, né? Então, vamos ver o que ele falou. QW350. O que ele botou lá? Você abriu o 350, ele te jogou. A gente vai mostrar depois o passo a passo, né? Eu só estou printando aqui, que eu poderia
parar de compartilhar essa tela e mostrar a norma. Mas para a gente ganhar espaço, ganhar, tempo, e eu poder até, vou mandar esse material, quem pedir no chat, para você analisar. Então, ele foi lá, ó, no QW356, né, que faz parte da família do QW350, soldagem manual semiautomática do TIG, né, GTAW. As variáveis essenciais, o que ele falou? Ó? Tem aqui, ó, 402 são as juntas, QW403 são metais de audição, né? Olha, metal de base, base metals, QW404, o metal de adição, QW405, as posições, QW408, o gás, de proteção, se você vai usar o argônio, o hélio, e o QW409 é a parte elétrica. O que ele diz aqui, ó, né? Variável essencial. E aí tem uma nota aqui, brief of variables, aqui, ó, a corrente ou polaridade, variável essencial. Então, resposta. Essa foi muito fácil. Você foi no artigo 3, como a gente viu. Vamos lá. Tem as setinhas. Porque na prova é assim, geralmente você vai e bota a setinha para o caminho, né? O que a gente foi, ó? Resposta, artigo 3, processo GTAW, QW350, tabela do QW 356, e aí o QW 409.4, que a gente vai ver que chamou aqui, 409.4, né? Que não pode, por quê? A corrente ou a polaridade, a troca de corrente ou polaridade é variável essencial. A gente já sabe do nosso conceito de variável essencial que uma variável essencial é aquela que, se alterada, você tem que alterar o procedimento, então eu não posso utilizar, se ele é qualificado por um processo TIG, corrente contínua, polaridade direta, eu não posso utilizar esse soldador com essa qualificação que ele tem para soldar agora uma mesma obra, por exemplo, com o mesmo P-number, com corrente alternada. Ele não vai poder, não está qualificado para isso. Ok? Então, uma coisa bem rápida, bem tranquila para iniciar, né? Vamos dar um zoom dessa solução. Ó. A gente foi lá no ASME 9, QW350. Olha lá, ó, agora ela com zoom. Ó. 356, variáveis essenciais para solda manual semiautomática com TIG. E aí, ponto 4, né? Elétrica. A corrente e polaridade, né? São essenciais. Não pode usar de corrente, né? Mudar a polaridade, né? Ou para corrente contínua e corrente alternada, ele não pode soldar. Né? Então, resposta de novo. Mesma resposta, não. Esse foi rapidinho, para começar, né? E depois a gente vai fazer, um estudo de caso, o ASME 9, só desculpe aqui, ó, mostrando, ó, como até vou voltar lá no outro, ó, quando começou. Ó, primeiro é ASME 9, eu não coloquei isso, desculpe, eu não falei isso, mas está escrito aqui, eu que esqueci de falar no começo. Vai ter outros que é o quê? ASME 9 versus norma de projeto ASB 31.3. É só ASME 9, ou seja, qualificação de soldador e procedimento sem o projeto. Só como é que o cara é qualificado lá se ele não tiver uma norma de projeto lá, né? Então, a gente repetiu. O segundo caso, de novo, só ASME 9, sem norma de projeto. Foi qualificado um procedimento de soldagem utilizando uma peça de teste de 10 milímetros, 3/8 de espessura, né? Solda em chanfro, processo eletrodo revestido, SMAW. O que ele pergunta? Qual a faixa de espessura qualificada? Quais os tipos de teste e quantidade de CPs necessários? Se ele for qualificar, olha aqui, ó. É soldador? É soldador ou o quê? O que está ali? Procedimento de soldagem. Por quê? Mais uma vez, olha o que o tio Marchon falou para vocês, né? Esse aqui é o A1, né? É o primeiro. Vamos fazer a primeira solução. Mas que, antes de começar a fazer, o que o cara perguntou? Qual é o problema? Ou, no campo, qual é a realidade da situação real? Que aqui é um estudo de caso, mas aqui, um procedimento de soldagem. Opa, qual é o QW de soldagem? QW 300, né? Não. Área de estudo do ASME 9, artigo 2,
qualidade de procedimento, qualificações de procedimento, desculpa, QW200, do slide 5 nosso. Isso aqui vai estar sempre lá no estudo de caso para você não esquecer, né? Então, eu estou falando de QW200. Não vou perder tempo, não estou louco, porque eu já sei. Qualificação de procedimento, soldagem, está no QW200, no capítulo QW200 do ASME 9. Então, vamos lá, de novo, nosso ASME 9. O que ele falou? O artigo 2, né? Soldagem, qualificação de procedimento de soldagem, foi o que o cara pediu. E aí eu vou ver lá quais são as variáveis de soldagem, né? Do procedimento, que está no QW 250. E 251 ele mostra as variáveis de soldagem, né? A WPS, as variáveis essenciais, está no 251.2, 251.1, as variáveis da qualificação do EPS, né? Que é Welding Process Specification, né? Aqui, as variáveis não essenciais e as especiais. Então, as variáveis essenciais, no 251.2, 251.3 não essenciais e 254 especiais, né? Processos especiais, como a gente falou, que tem diferenças, né? Então, vamos lá. A solução. E isso depois a gente vai fazendo passo a passo aqui. Então, o que acontece? Qual a faixa de espessura qualificada e quais os tipos de teste, né? Aqui a gente está falando, olhando só a questão das variáveis, né? Então, vamos lá. A2. O que o cara viu? A gente vai mostrar esse passo a passo todo. Já é a pergunta do tipo de teste de qualificação, né? Aí ele mostrou ali, ó, as variáveis do processo de soldagem, a mudança do metal de espessura, né? E aí ele jogou lá para conforme QW451, né? A gente vai ampliar isso aí depois, né? Então, assim, ó, solda de topo, groove, né? E os testes aqui, ó, que estão aqui, ó. A gente vai descrever isso tudo. O que acontece? A faixa de espessura que ele deu lá, ó, de 10 milímetros, né? E aí tem que usar o 2T, a gente vai falar isso, né? Que ele vai até 20, que aqui é 10, ele vai aqui aqui é meia, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Na outra coisa vai estar aqui. Tá aqui. É esse aqui. Não. Então, na verdade, aqui tem a faixa de qualificação, né? Isso que eu queria falar. Essa faixa aqui, que ele foi qualificado, ele pode até 2T, 2 vezes a espessura da peça, até 20 milímetros. A gente vai descrever no outro. Só estou mostrando qual foi o caminho que eu fui, né? E aqui fica mais detalhado. Na letra A, então, eu fui o artigo 2, no QW250, variáveis de soldagem, tabela QW253, item 403.8, QW451.1, a faixa é de 1,5 a 20 milímetros, que assim, isso que eu queria falar, que eu não estava enxergando, aquela primeira faixa, aquela segunda faixa que está lá em milímetros, é de 1,5 até 2T. Como a nossa espessura é 20, 2T, ó, T é a espessura do depósito de solda, o T minúsculo. E o T maiúsculo é a espessura da peça. Todas as tabelas têm essa... E aí, você sabendo disso, e está escrito, você consegue ver, você não pode se esquecer disso. Então, ele qualificou para a faixa de 1,5 a 20, né? Por quê? 1,5 é o default daquela condição que está lá, que ele está. Se ele é de 10, lá a norma é 1,5 inicial até 2T. Qual é o T? A espessura que ele qualificou. Foi 10, então até 20. Então, esse procedimento de soldagem está de 1,5 milímetro de espessura até 20 milímetros. Qual é a faixa de espessura qualificada? Tá? Isso aí a gente viu na tabela ali, né? E a resposta B está aqui, ó. Opa, desculpe. Ele perguntou quais os tipos de teste e quantidade de CP necessários. Artigo 2, QW451, a gente vai voltar. 2 de tração mais 2 de dobramento de face, mais 2 de raiz. Observação, né? Da questão do T de espessura do depósito T maior. E tem uma nota 5 também. Opa, cadê a nota 5? Eu não botei. Acho que está...
Tá dando zoom agora. Ah, foi isso. Eu também estou botando zoom. Por isso, tem a nota 5. Então, ele está mostrando aqui, ó, a questão, as variáveis essenciais que a gente mostrou, qual a faixa de espessura qualificada, né? E aí a gente mostrou aqui ó, aquilo que eu não estava conseguindo ver, né? Que a gente falou que foi de 5, tá vendo aqui, ó? Foi de 1,5, desculpe, a 20, ó. Tá aqui agora. Tá aqui, ó. 1,5, né? Até 100. Mas assim, 1,5 até 2T. Como ele é de 20, ele é 10 milímetros, é de 1,5 a 20, como a gente viu, né? E aquela questão, a faixa de 1,5 a 20 milímetros, que ele é qualificado. E o B, dando um zoom aqui, ó, tem os ensaios que ele vai pedir, ó, os testes, ó, né? Tá aqui a quantidade, né? E se for dobramento lateral, dobramento de raiz, né? E tá tudo aqui descrito no resposta. 2 de tração, 2 de dobramento de face, 2 de raiz, e a nota 5 no próximo slide, que tem uma nota 5, né, de observação aqui, ó. Você pega a mesma linha, né? Tem uma nota 5. O que essa nota 5 diz? Opa, tá aqui, ó, nota 5, desculpa, que eu fui botando ele maior, ó, tá aqui, ó. Queria mostrar isso, ó. Ele tá aqui, ó, né? Que a gente viu. É 1,16 até 3/4 da polegada, né? 3/8, desculpe. 1,16 a 3/8. E aí ele bota em milímetro 1,5 até 10. Como é 2T, né? O T maior é a espessura, o T menor é o depositado, ó, deposited, e aqui é o thickness, a espessura do tubo. Então, ele, na verdade, é de 1,5 até 20, como a gente vê, 2 vezes T. E a questão dos ensaios, né? Na pergunta B, a parte B da pergunta, aqui, ó, ele vai fazer 2 de tração, ensaio de o lado lateral, no dobramento lateral, aí ele bota uma nota 5, e aí ele não mostra a quantidade, por quê? Você, a princípio, tem que fazer 1 de tração, 2 de dobramento da face e 2 de dobramento da raiz. Só que ele bota uma nota 5. O que ele diz? Ao invés disso aqui, poderia haver substituição para 4 dobramentos laterais por 2 dobramentos de face mais 2 de raiz, né? Então, ele tira 4 laterais em função desses 2 dobramentos de face e 2 de raiz. Eu faço só 4 laterais. É isso que a nota está dizendo, né? Então, antes de fazer o terceiro caso, é isso que ficou a resposta aqui, ó. Tem a observação, mas então as respostas estão aqui, ó, né? O passo a passo. E, claro, que isso aqui é um print dos campos da norma. Mas se você tiver a norma contigo, você vai repetir isso tudo aqui e vai entender, né? Vai ver que é com prática, é na prática. Tanto você manipular a norma, de fazer estudo de caso, de estudar a norma, você começa a ter habilidade, né? Como qualquer documento, né? O terceiro estudo de caso, a gente está falando só de ASME 9, ainda vai ter o B31.3. Na qualificação de um soldador, de novo, você começa a ler, ou o problema no campo, cara, eu qualifiquei soldador para essa faixa de espessura. Ele não está falando de procedimento. Olha o QW lá, nossa. De um soldador, para o processo de soldagem MAG, GMAW, né? Foram utilizados os seguintes tubos de teste. Tubo de solda em chanfro, né? Espessura 3/8, 10 milímetros, de novo. Diâmetro externo, 1,5 polegadas, 38 milímetros. Posição de soldagem, 5G. Você lembra que aquele tubo que fica lá e não pode mexer, ele fica fixo? Não é aquele que está na plana que você pode rodar o tubo, não pode mexer. Pergunta-se: tipos de teste e quantidade de corpo de prova para essa qualificação do soldador. Faixa de espessura que foi qualificada nessa condição aqui. E posições de diâmetro qualificado. Por quê? Ele já está dizendo que foi qualificado. Ó. Ele foi qualificado, esse cara aqui, seu Manuel da Silva. Só que ele, em função disso, ele vai... Quais são essas perguntas aqui do tipo de teste e quantidade de corpo de prova para essa qualificação que ele fez? Qual é a faixa de espessura que foi qualificada, que ele pode soldar? E as posições de diâmetro que foi qualificado.
Tá vendo? Que é interessante que a gente vai ver aqui, ó, se ele está soldando 5G, qual é a posição que ele foi, né? Qualificado. E vamos mais uma vez, antes da análise, ó, qual é a nossa área de estudo ASME 9? Se ele está falando de qualificação de soldador, artigo 3, qualificação de soldadores QW 300, no nosso slide 5 lá, que eu sempre vou repetir. Então, você já sabe lá na norma, quando abrir, não, vou no QW 300. Não tem que perder tempo olhando nada. É aí do QW 300, eu vou buscar as informações que estão até no índice, e aí eu já vou buscar logo a primeira pergunta, a letra A, né? Então, como é que a gente fez? Ó? De novo, nosso ASME 9, QW 302, por quê? Ó? Eu não perdi tempo. Se é 300, então 300 para baixo. Tipo e teste requeridos, por exemplo, 302, testes mecânicos, né? Dizendo várias informações para você seguir, que você tem que ler de acordo com a tua realidade, né? Olha lá. O 452. O que é os 452? Ó? Os corpos de prova. Tipos e testes e quantidade de corpo de prova. Está dizendo aqui, ó, testes mecânicos, né? Quais são as espessuras, aquela tabela, né? E os corpos de prova que você vai usar para essa qualificação, né? E aí ele mostra ali, ó, Visual Examination, ensaio de dobramento lateral, da face, dobramento da face e dobramento da raiz, né? E aí, o que a gente viu? QW 302, desculpa, QW 302, QW 302.1, QW 452, resposta, o ensaio visual, 2 dobramentos laterais, nota 1, né? Mais nota 3, e pode ser visual ou 4 dobramentos laterais, ou visual e 2 dobramentos de face e 2 dobramentos de raiz, que estão nessas notas, né? A nota 1, ele diz que é o quê? Visual mais 2 dobramentos laterais, né? E a nota 3 dá essas opções, né? Então, a pergunta, qual é a faixa? Né? Mais uma vez, né? QW 300, a gente já entendeu isso. Está lá no QW 4521B, né? O que está? 2T. É duas, a faixa dele foi o que ele qualificou, né? Até 20 milímetros, 2 vezes. Aquela faixa que ele viu lá, que a gente viu de 1,5 também, a 2, né? É 2 vezes na condição da norma, é aquela faixa inicial até 20 milímetros, né? De 1,5 até 20 milímetros. E a 3, a letra C, da 3. Quais posições e diâmetros qualificados? Então, mais uma vez, né? É no QW 300. E aí, no 300, jogou para o 452.3, né? É o Groove Weld Diameter, os limites, né? Da soldagem de topo, do diâmetro de solda de topo. E aí ele vai jogar para o 303, limites de qualificação da posição e os diâmetros, né? E porque está aqui embaixo, né? E aí você vê lá, ó, o solda de topo, ó, jogou para o 4169, para a tabela 461.9. É sempre assim, ele vai jogando até dar uma resposta aqui. Aí nessa tabela que está um pouco apagada, ele mostra ali a performance qualification, né? A performance de qualificação, né? As posições e diâmetros, né? Ele quer a posição e diâmetro qualificado. Está aqui, a gente vai dar um zoom para ver. Ó. Então, todas as posições, né? Ou seja, plana, horizontal, vertical, sobre cabeça, e diâmetro menor é igual a 24 polegadas. Aqui está pequeno aqui, o diâmetro está aqui, né? As posições estão aqui, todas, né? E aqui é a quantidade e as posições, né? All, tá aqui, all. E aqui você tem aquelas que é 1G, 2G, né? Então, vamos lá, o quarto. O último do ASME 9. Parece que é o último de ASME 9. Depois a ASME 9 com ASB 31.3.
Em ensaio de dobramento transversal de face, na qualificação de um soldador, o CP apresentou uma trinca com comprimento de 1 milímetro. Analisar, segundo o critério do ASME9, se essa condição é aceitável. Vamos lá. Artigo 3, qualificação de soldador de novo, que é, mais uma vez, aqui que ele está falando. Qualificação de um soldador, que é W300. Fica ficando repetitivo, né? Mas, então, a resposta, ASME9, QW302, tipo tipo de testes requeridos, testes mecânicos, né? Dobramento guiado, está aqui, ó, que está na faixa dos 160 QW 180, são os ensaios, testes mecânicos, né? Os ensaios mecânicos que ele vai exigir, que são aplicáveis. Vou lá no 160, dobramento guiado, critério de aceitação do dobramento, né? O que ele coloca aqui, ó? Dobramento guiado, corpo de prova, deve ter, pode ter, né? Poderá ter descontinuidades abertas, né? Está falando aqui na parte de soldagem ou na ZTA, de até 3 milímetros, né? 3 milímetros. Então, como a nossa trinca foi de 1 milímetro, ele não está reprovado, não tem problema. Aí vai falar, mas vem cá, é uma trinca. Um defeito planar. Ele é perigoso. Mas aí que eu estou te falando, no procedimento, para esse soldador com essa trinca desse tamanho, não foi reprovado. Mas aí vai ver na qualificação, se ele for... Aqui é só o ASME9. Se ele for fazer para a norma de projeto, o que o ARB 313 vai dizer? Se ele falar, eu não aceito trinca, defeito planar de jeito nenhum. Acabou. Aquele EPS lá para o ARB 313 não vai ser qualificado, né? Mas no caso aqui, ó, QW302, QW302.1, QW160, QW163, as amostras de dobramento guiados não deverão ter descontinuidades abertas na solda ou na zona afetada pelo calor superior a 1/8, 3 milímetros, medidas em qualquer direção da superfície convexa do corpo de prova após a flexão. Resposta está aprovada. Quer dizer, não foi reprovado, né? E isso aqui, para essa condição aqui, para a qualificação pelo ASME9 do soldador. Não falou de norma de projeto. Não falou do ASME 313 e ASME8, qualquer outro, né? E agora, a gente vai usar o quê? Ó? O estudo de caso, a gente viu 4 só de ASME9, de ASME 313 e ASME9, ou seja, na hora de qualificar o procedimento do soldador segundo essa norma aqui, ó, junto com o apoio do ASME9, que tem que ter, né? E a gente vai ver que é um pouco diferente a abordagem, né? Claro, se você tiver tratamento térmico, ensaios lá adicionais, né? Isso vai estar geralmente na norma de projeto. Algumas coisas só estão no ASME9 e servem para atender. Você vai ter que olhar se na norma de projeto tem esses requisitos, né? Então, a gente vai olhar o quê? Mais uma vez, a ASME B313 de 2008, Process Pipe, né? Qualificação de soldagem, né? Ele fala que qualifica pelo ASME9, procedimento e o soldador, né? Welders, né? A performance, né? Dos soldadores, N-Welder Operators e os operadores, né? Eles vão ser dirigidos pelo ASME, da mesma forma que o ASME 8, né? Então, vão ser orientados pelo ASME 9. É o que a gente mostrou, aquela figura. Então, vamos ao primeiro caso, ó, de ASME B313 versus ASME 9, quer dizer, com a norma de projeto agora. Então, ele utilizou os seguintes dados na qualificação do procedimento de soldagem. Eu botei até aqui para o cara já saber o QW, né? Não é soldador, não é QW300. O material do tubo, ó, AS, desculpa, é SA, né, que a gente viu aqui na hora da digitação, ficou AS. Mas é o SA, como eu falei, ou se fosse a STM, tira o S, fica A106, na verdade é SA, né? Tem um erro aqui. SA 106 grau B, que é onde eu falei do S-number, como a gente viu. Espessura do tubo de teste, 13 milímetros, né? Meia, que é 12,7, então é aproximadamente meia polegada, 13 milímetros. O diâmetro do tubo, 8 polegadas. Consumível,
é o celulósico, é 6010. Processo de soldagem, eletrodo revestido, SMAW, e norma aplicável à ASB 313. Então, qualificou pela ASB 313. O procedimento. Observação, não há requisito de tratamento térmico nem de ensaio de impacto. Para essa condição, não precisou. Dependendo da condição que ele vai ter de temperatura, a norma vai exigir, né? A norma de projeto, né? Norma de projeto. Então, o que ele quer saber? Ó? Quais são os tipos de quantidade de corpo de prova? Qual é a faixa de espessura qualificada? Quais são as figuras que definem a localização e remoção do corpo de prova, para você poder ver a posição no tubo, onde você vai cortar, a 30 graus, meia hora, parará, um quarto da hora, quer dizer, ele vai dar uma posição, vai pegar o radiano ali, dividir o tubo em ângulos, né? E quais as figuras que definem as dimensões dos CPs, né? É que as definem a localização no tubo e as dimensões para você fazer o corpo de prova. Então, vamos lá. Solução. Mais uma vez, ó, QW200, que é de procedimento. Vamos lá na norma, Process Pipe, para ver lá a parte de soldagem, capítulo 5. Por quê? É fabricação, montagem e construção, né? 328, que é soldado, né? Então, vai lá no 328, ele fala que tem que ser de acordo com 328.1 e 328.2, ó. Os requisitos para qualificação, ele confirma só aqui que ele usa o ASME 9, tá vendo? O capítulo 5 da norma de projeto, a RB 313, confirma que o ASME 9 qualifica procedimento de soldagem e soldadores. Então, a gente foi lá, olhou a primeira pergunta, né? Mais uma vez, qual é a primeira pergunta? Qual os tipos de quantidade de corpo de prova? Aí ele foi lá, ó, abriu o ASME 9, porque, nessa verdade, ele não precisou do requisito que tinha lá no projeto, na norma de projeto. Ele foi olhar o ASME 9 primeiro, e é o que ele viu? Quais os ensaios que ele vai precisar, né? Que foi a primeira pergunta. Quais os tipos e quantidade de corpo de prova, para qual tipo de ensaio, né? Ele vai lá ter os corpos de prova, ensaios mecânicos, tração, dobramento, né? É aquela mesma coisa que a gente tinha visto. Pela faixa de diâmetro, né? Que essa faixa aqui de espessura, desculpe, é de 13 milímetros. Ó. Então, vai ser caiu naquela linha lá de 1,5 a 13, né? 1,5 a 13, só que com 2T, o 2T o quê? Se é 13 até 26 milímetros, ele está qualificado. Então, olha lá, ele botou aqui a mesma coisa. Ensaio de tração, dobramento lateral, aqui é tração, dobramento lateral, dobramento da face, dobramento da raiz. A quantidade e aquela observação 5 que você pode mudar esses dois de dobramento da face e da raiz por 4 dobramentos laterais, aquela nota 5, né? Então, ó, tá aqui pequenininho, mas dá para ver, ó. Artigo 2, QW200, QW202.1, QW451, né? Resposta, ensaio de tração, 2 dobramentos da face, 2 dobramentos de raiz, né? E a nota 5 ou 4 dobramentos laterais, substituindo os dobramentos de face e raiz, como a gente tinha tido no outro caso semelhante, né? E aí ele vai para a letra B. O que era a letra B? Vamos lembrar aqui. A letra B, qual é a faixa de espessura qualificada? Né? Aí, a gente avança aqui. Letra B é aquilo que eu mostrei para vocês. É de 1,5 até 19, só porque ele era 13 milímetros, né? Até 2T. Então, é de 1,5 até 26, não é isso? Olha lá. Aliás, era de 5, desculpe, de 5 até 13. Desculpa, era 13, né? Então, 13 vezes 2 vai dar 26, não é isso? Até 26, até 25. Então, caiu nessa faixa aqui, 13 dá 26, mas na faixa até a norma é 25 ali. Então, ó, ele está aqui, ó, né? De 5 até, aqui, nessa faixa de 5, ó, até 2T. Então,
como o T é 13 milímetros, 2T dá 26. Mas aí, na prática, é 25, dá 1 polegada, né? 25,4. Então, você não vai ter tubo de 26, né? Dependendo do schedule, né? Então, vamos lá. Resposta, artigo 2, QW 451, 451. Resposta, faixa de 5 a 25, como a gente viu, ó, 5 a 2T. Como é 13, 2T dá 26, então ele botou a 25, até 1 polegada, né? De 5 milímetros até 1 polegada. E o C, mais uma vez, vamos perguntar, vamos ver o que é a pergunta C, né? Que a gente vai e volta, fica mais fácil. Quais as figuras que definem a localização da remoção do corpo de prova, ou seja, o posicionamento no tubo, e as figuras que definem o dimensionamento do CP, como é que eu vou usinar o CP? E aqui é onde é que ele tem que estar no tubo para ter representatividade, onde eu vou tirar o corpo de prova no tubo para ter representatividade, que é a pergunta C, né? Aqui, ó. Então, mais uma vez o ASME 9, o QW 202, tipos de teste requeridos, tem teste mecânico, teste de dobramento, só que aqui, ele vai jogar, no caso do tubo, 461, né? O posicionamento que eu tenho, ó, 45 a 60 graus, né? Se é o dobramento aqui perto do dobramento da face da raiz, né? Onde teve raiz, dobramento de face, né? Área de redução de seção, quer dizer, ele te dá o posicionamento do tubo, né? Quando soldado, para onde você vai tirar os seus corpos de prova, tá vendo aqui a marca? Não adianta cortar onde você quer, não, tem que ter representatividade. Então, ele mostra aqui, né? A 180 graus, né? Depois vai a 45 graus, né? Ele vai rodando aqui como se fosse um relógio. E aqui, ele mostra também as posições, né? Mas aqui o que ele mostra aqui? Ah, não, redução de seção, ele mudou a posição. Então, vamos botar aqui, ó. Ele foi no QW 202.1, QW 453, e aí jogou para a figura 463, desculpe, jogou para 4631, e 463 para as notas 5 do item A, né? Para aquela nota 5 daquele item A, que a gente falou que pode substituir dobramento lateral, né? 4 dobramentos laterais por 2 de face e 2 de raiz, né? E a D como é que é a dimensão desse corpo de prova. Eu vou tirar ali, ó, mas assim, ó, onde é que eu vou? Tipos né, dos testes, examinações, né, os propostos, né? O corpo de prova, QW151, né, dentro do ensaio de tração. Aí ele mostra ali, ó, de acordo com, vai ser de acordo assim, a usinagem, a fabricação do corpo de prova, de acordo com o QW 4621, né, até o 4261C, do A ao C. Aí ele mostra aqui, no caso, ensaio de tração, ele pega, como você vai fazer aqui, né, numa região do tubo, ele vai te mostrar aqui, ó, do tubo, qual é a posição, tá vendo? Tem a junta de topo, qual é a posição e quais as dimensões do corpo de prova, né? Quais as dimensões do corpo de prova. Como você vai cortar. Não é a posição em relação ao tubo, é como é que vai ficar esse corpo de prova que você vai usinar lá, para ele ter representatividade no ensaio de tração para a norma. Aqui já para chapa, né? Aqui é tubo, aqui se for em chapa, né? E aí ele mostra aqui, ó, QW 140, QW 1411, tração QW 150, o 4621B, né? Ou 4621C, se for para o tubo ou chapa, né? E aí mostra como você vai cortar, né? Usinar esse corpo de prova para ter representatividade. Então, foi lá. Agora é outro ensaio. Primeiro foi de tração. Quais são os outros? Se for o dobramento, tem ensaio além de tração, dobramento guiado, né? Que a gente viu. Então, ó, ele mostra aqui, ó, dobramento lateral. Mostra qual é de acordo com 4662.2, né? Você vai no QW 160,
161, que é o corpo de prova, e aí no QW 466.2 até o 466.3, você vai ver como é que são. Aqui, para o dobramento lateral, como é que é o corpo de prova, as dimensões e a localização. QW 1612, dobramento transversal, né, da face, né, e da raiz do QW 161.3. E aí você achou como é que você vai usinar esses corpos de prova. Então, o QW, a resposta é dobramento, vai ser QW 160, QW 611, figura QW 4622, né? Está aqui. Dobramento lateral. QW 161, dobramento face raiz, figura QW 4623A. Né? Não está aqui. Então, assim, ele já te mostrou como é que você vai usinar e qual é o ensaio de tração e o de dobramento. Né? São, que a gente viu que são os ensaios, e como é que, primeiro, a representatividade, onde você vai retirar esse corpo de prova no tubo, e depois como é que você vai fabricar as dimensões do corpo de prova para fazer esses ensaios mecânicos. Segundo estudo de caso, o ASB 31.3 vezes ASB 9. Para a situação apresentada abaixo, é possível elaborar um procedimento de soldagem através dos dados do registro de qualificação de procedimento de soldagem, sem a necessidade de requalificação. Então, o que ele está falando mais uma vez? Para a situação apresentada abaixo, tem uma tabela, né? É possível elaborar um procedimento de soldagem. Não é de soldador. É qualificação de soldador, procedimento de soldagem. Através dos dados de registro de qualificação do procedimento de soldagem, sem necessidade de requalificação, o que ele vai mostrar mais uma vez? Ele tinha um EPS, um requisito que foi qualificado, no campo apareceu uma nova necessidade, ele quer saber se vai usar o mesmo EPS, desculpa, sem a necessidade de requalificação. Eu não tenho que fazer outro EPS, com o mesmo EPS. Isso é que acontece muito. Cara, no campo, eu tenho EPS qualificados lá, vários. Mas no campo eu estou nessa condição. Você vai ter que interpretar para ver se pode usar esse EPS ou não. Vamos lá. Quais são os itens? A norma aplicável, ASME 9, para o RPQS. E no campo ele está precisando para o ASB 31.3. Beleza. Processo de soldagem, eletrodo revestido. No campo, eletrodo revestido. Tipo de chanfro foi em V. No campo é meio V. Metal de base, SAE 106 grau B. E no campo, SAE 335 grau P5. Né? Se você tirar o S, fica o ASTM A105, ASTM A335 grau P5. Espessura, no RPQS foi de 8 milímetros. E no campo, 17 milímetros. A posição de soldagem, no RPQS é 2G e no campo é 5G. O metal de adição foi o E7018, a number 1, né? O eletrodo básico. E aqui foi o E8018B6, do A number 4, quer dizer, para a number 4, né? Observação, não é requisito de tratamento térmico nem de ensaio de impacto. Então, você fica mais fácil na análise do ARB 31.3, né? Vamos olhar isso aí, ó. Solução. Vou lá no QW 250, as variáveis de soldagem, né? Você viu que no QW 202, no QW 250, 251, ele joga para as tabelas de 252, QW 252, até QW 265. Foi na 253 que foi olhando vários, por quê? Para o seu processo de soldagem, eletrodo, né, revestido, ele diz aqui, ó, que a junta, as informações da junta, se é V ou meio V, ela é groove, ó, backing, usar o backing, né? Rotação, né? O que acontece? Não são variáveis essenciais, né? Não está marcado como variável essencial. Então, ok, o projeto chanfro não é variável essencial. Pelo chanfro, V ou meio V, não é problema. Então, metal de base. Agora a gente vai olhar pelo metal de base também, né? Foi o quê? Juntas, metal de base. A gente viu aqui nas juntas, né? E aí ele vai jogar para o metal de base, porque a gente viu que mudou o P-number, QW 403, metais de base, QW 403.1, e vai jogar também para esses P-numbers da tabela, né? Então, 403.11, metais de base,
especificados na EPS shall be qualified by a procedure qualification test that was made using base metal according with QW 424. Então, no QW 4, no próximo slide, o QW 424 vai mostrar aqui, ó, quais são os metais de base, né, para qualificação, né, e que tem proeminência para você reutilizar. Então, a lista está pequena, mas a gente vai conseguir ver depois aqui, ó. Então, o que você tem lá? O A108, aqui, ó. Desculpe, o SA106 grau B versus SA335 grau P5, ou seja, um P-Number 1, se a gente olhar lá na norma, versus um P-Number 5B. Ele informou até isso. Então, assim, é um aço. Aqui, ó. É um aço, no nosso caso, ele está aqui, o SA, é o SA106 grau B, né? Ele é um P-Number 1, com carbono, manganês e silício. E o nosso 335 grau P5, que está pequenininho, mas ele é o 5B. Ele está aqui, ó. E é meio cromo, né? Até aqui que eu coloquei, ó. Então, você está querendo soldar um A106, desculpe, um A106 grau B, que é um P-Number 1, com um SAE 336 grau P5, que é um P-Number 5B, ou seja, um aço carbono manganês silício, que é o SA106 grau B, com um 5-cromo, um aço liga, um aço carbono com um aço liga, 5-cromo, meio de molibdênio. Então, você está mudando o P-Number, né? Não pode, pois o P-Number é variável essencial. Não tem como você fazer essa solda nessa condição, já havendo aqui pela condição do material de base, né? Agora, verificando também pela faixa de espessuras qualificadas. Ó. A gente viu pelo metal de base, viu lá, voltou e viu pelas faixas de espessura. A faixa de espessura é uma para o aço carbono e para o aço liga, né? Então, verificando também pela faixa de espessura qualificada, foi qualificada a faixa de 1,5 a 16 milímetros, 2T, que é de 1 a 8, né? E passaria para a faixa de 5 a 34, que é o 2T, porque é 17, né? E aqui era 8, então 2T dá 16. Logo, não é permitido, porque você mudou a faixa, também é uma variável essencial, a espessura qualificada. Resposta final. Não é possível elaborar a EPS através dessa RQPS, é necessária a requalificação do procedimento de soldagem. Você viu, tanto pelo material, pela espessura. E assim, a gente deu uns estudos de caso ainda, quase 2 horas de vídeo, né, 1h57, dão uma passagem teórica sobre o ASME9 e uns estudos de caso do ASME9 e ASME9 com ASME B313, né? Então, esse era o conteúdo do vídeo. Eu agradeço a vocês aí pela atenção e espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês se inscrevam no canal, né? Deem um like aí no vídeo, que ele pega mais engajamento para a nossa comunidade, né? E se vocês tiverem o desejo no chat do vídeo, no YouTube, vocês peçam para mim lá, tanto o ASME9, o ASME B313, esses slides e outro estudo de caso que eu tenho, né, do ASME B313, e mais uma vez vai ter um outro vídeo sobre estudo de caso de qualificação de EPS soldador, agora pelo ASME 8. Eu vou fazer outro e vou mandar também, vou publicar o vídeo. E aí é só vocês ficarem antenados, aí, inscritos no canal, que vocês vão receber a informação. Tá ok? Um abraço aí, tudo de bom. Muito obrigado pela atenção. Até logo.